de gostosa, sou Carol Ferreira, terapeuta de emagrecimento. E está começando mais um episódio do Pode Ser Magra. Aqui você vai aprender que ser magra vai além do corpo, é sobre leveza na mente. Se você não me conhece ainda, deixa eu te contar. Eu já pesei 147 quilos e só consegui eliminar 75 quilos quando eu entendi que o corpo magro não começava na balança e nem no prato. Começava na forma como eu pensava, como eu me sentia e como eu me relacionava com a comida, comigo mesma e com o mundo ao meu redor. Porque ser magra e chata de gostosa é um estilo de vida e uma escolha diária de leveza, equilíbrio e amor próprio. Então puxa uma cadeira, coloca o fone, assiste esse podcast enquanto você caminha, enquanto você faz seu almoço, porque toda segunda-feira ao meio-dia liberamos novos episódios. Hoje eu trago uma mulher que deixa a gente com água na boca, mas que além disso está ajudando muitas mulheres a realizar sonhos empreendedores e a cuidar da sua saúde. Especialista em bolos e doces sem glúten, sem leite, sem açúcar, já ajudou mais de 15 mil alunas a criar os melhores bolos saudáveis da sua vida. Com abordagem inclusiva e inovadora, ela ensina não só receitas deliciosas, mas também como transformar a confeitaria saudável em uma oportunidade de renda e realização pessoal, com tudo isso trabalhando de casa. Com mais de 15 mil alunos, ela ampliou o alcance da confeitaria saudável e o conceito de alimentação saudável para além da confeitaria. Seja bem-vinda ao Pode Ser Magra, Renata Iglesias. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito legal de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, né? Compartilhar a história e dizer que alimentação saudável, gente, acima de tudo, além de ser saudável, pode ser muito gostosa, né? Exatamente. Hoje a gente vai quebrar diversos tabus da alimentação saudável, né? Tô aqui para isso. Que bom. Me fala uma coisa. Você trabalha com a internet, você vende os seus cursos, você alcança muitas pessoas e tem muita gente que eu converso e percebo que esse empreendimento, o curso ou essa metodologia vem de uma dor. Você começou a trabalhar com a cozinha saudável por alguma dor, por alguma questão alimentar que você tinha, ou por você perceber que existia essa lacuna no mercado? Então, eu sou formada em turismo, né? Trabalhei na minha agência de turismo por mais de 25 anos e foi num aniversário do meu filho, que hoje tem 18 anos, aniversário acho que foi de 8 anos, ou seja, tem 10 anos isso. Lá em casa todo mundo é muito ligado com comida, né? Então, no dia do aniversário da pessoa, a pessoa escolhe o café da manhã, o que quer almoçar, o que quer jantar. E aí ele falou, mãe, eu quero um bolo de laranja e eu quero recheado com doce de leite. Aí eu falei, mas meu filho, doce de leite com bolo de laranja meio que não combina. E assim, naquela época não tinha nada a ver de sem glúten, sem açúcar, sem leite, nem nada. Mas aí fiz um bolinho, sobrou e tal, aí fui levar para um restaurante de comida natural, que eu almoçava ali em Ipanema, em frente à agência, e aí eu levei para o dono provar, e ele falou, Renata, esse bolo tá uma delícia, você não quer fazer um tabuleiro desse bolo para a gente vender aqui à tarde? É um prédio que tem muitos médicos, né? Não quer botar para a gente vender? Eu falei, cara, eu tenho 2 filhos pequenos na época, tenho agência, né? Aquela coisa, aquela vida louca, não vai dar. Só que eu adoro um desafio. E aí eu voltei para casa e fiquei pensando. Aí na segunda-feira eu cheguei no restaurante dele com 12, sabe aqueles potinhos de acetate, de transparentezinhos, que eu peguei, é o que eu tinha na minha casa. Eu peguei um tabuleiro, fiz o bolo, coloquei doce de leite em cima, cortei em 12 quadradinhos, coloquei uma etiqueta Pimaco, escrevi à mão, bolo de laranja com doce de leite, botei a data de fabricação. Entreguei, eu falei, Beto, olha, tá aqui para você vender. Foi o maior sucesso e todo mundo comprou. Era novidade, claro, mas era bolo normal. Aí fiquei já... Então, esse era com açúcar, farinha, tudo? Normal. Ah, tá. Isso tem 10 anos. Aí fiz durante algum tempo alguns bolos, aumentei para 3 sabores, e aí, de repente, uma pessoa que almoçava lá falou assim, Renata, eu vou abrir uma loja de produtos naturais aqui na galeria. Só que os bolos precisam ser sem glúten. E há 10 anos atrás, assim, eu, que não tinha nenhuma restrição alimentar, falei assim, cara, mas como que eu vou fazer um bolo que a base é a farinha de trigo sem glúten? Ela falou, não sei o quê, conversei, parará. Outro desafio. Aí eu fui para casa com aquela coisa na cabeça, eu falei, gente, como que isso vai ser real e gostoso? Né? Porque eu sempre gostei de cozinhar e sempre gostei muito de comer. Mas eu não como a qualquer custo, eu como porque é gostoso. Né? E precisa ser gostoso. Aí, enfim, estudei, pesquisei, vi várias opções e consegui fazer um bolo, que era o bolo, na época, era um bolo de maçã. Falei, deu certo.
Aí comecei a vender na loja dela. Aí, enfim, as coisas aconteceram. E eu comecei, de repente, eu tinha 5 sabores de bolos sem glúten. E que, por coincidência, eram sem leite também. E aí ela falou assim, Renata, é ótimo ser sem leite. E é sem leite, sem nada, sem derivados de leite. Não tinha manteiga, não tinha leite sem lactose, não. Era sem nada de leite. Aí eu falei, beleza. Aí ela falou assim, agora tá precisando de bolo sem açúcar. Tirar o açúcar. Aí eu falei, caramba, um bolo sem farinha de trigo, sem leite, sem açúcar, o que vai restar, Não, né? e 10 anos atrás, se alguém me falasse... Na verdade, eu arrisco dizer que 10 anos atrás, pouquíssimas pessoas, eu me incluo nisso, tinham ouvido falar a palavra glúten. Não, eu nunca tinha comido um bolo sem glúten. É. Porque eu não tinha tido necessidade. Eu nunca tinha comido um bolo sem glúten, nunca tinha comido um bolo sem leite, assim, propositalmente. Né? Por acaso, você toma um bolo de laranja, o bolo de laranja normalmente não leva leite, né? Mas, propositalmente, você não... Né? Sem açúcar, sim. Tinha aqueles produtos diet, mas era aquela coisa, mas o diet é muito ruim, tem aquele gosto ruim, né? Enfim. E aí, começou a ficar uma coisa grande, eu comecei a vender para várias lojas de produtos naturais. Quando eu vi, eu estava com 10 lojas de E produtos como que naturais. ficou o outro trabalho? Então, aí naquela época, a internet já estava vindo. Aham. E aí estava todo mundo comprando o quê? Passagem na internet, o hotel na internet. E aí eu comecei a falar assim, bom... isso foi ao longo, né, dos anos. Aí eu falei, então vou voltar para casa, porque eu não quero ter o custo de um monte de funcionário, de aluguel, aquela coisa da agência. Posso fazer tudo de casa, com o meu computador, tudo remoto, não tem problema nenhum. Reduzi a um funcionário só, fui para casa e consegui ter mais tempo para fazer os bolos em casa. E eu comecei a perceber que os bolos estavam me dando muito mais prazer do que o turismo. Porque foi uma coisa natural de o turismo estar diminuindo, né? E os bolos estarem aumentando. Aí chegou 2019, que foi, né, véspera de pandemia e tal. Eu ouvi falar em marketing digital, em lançar curso, não sei o quê. Eu falei... Aí o Marcelo, meu marido, falou assim, Renata, vamos ensinar? Porque nisso meu Instagram começou a ficar grande... E as pessoas perguntando, me passa a receita, me passa a receita. Aí eu ainda tinha aquela coisa assim, ai, mas eu vou passar a receita, alguém vai querer ser concorrente? Que, na verdade, é uma grande bobeira, né? Imagina, é o seu jeito, é o seu nome, e isso não vai interferir. Aí eu falei, ai, mas como é que a gente vai ensinar? Ele falou assim, Renata, tem muita gente que precisa. Porque é claro que tinha muita gente que queria comer um bolo sem culpa, né? Com muito açúcar, mas tinha muita gente que tinha restrição alimentar. E nessa época eu fiz contato com o pessoal da ACELBA, que é a Associação dos Celíacos do Rio de Janeiro, quem tem doença celíaca, né, que é uma doença autoimune, que não pode comer nada que tenha trigo ou nada que tenha glúten. E aí eu comecei a perceber que eu fui numa reunião de final de ano da ACELBA e levei um bolo. E eu comecei a perceber que algumas pessoas se emocionaram ao comer um bolo. Era um bolo com recheio e tal, final de ano. Falou assim, há 18 anos eu não como um bolo recheado. E começou a chorar. Aí eu falei, gente, é muita gente. Apesar de ser 1% da população que tem doença celíaca, é muita gente que não é celíaca, mas tem uma intolerância muito grande ao glúten, ou ao leite, né, a PLV, ou tem diabetes, né? Cada vez a gente começa a ver que tem mais gente com restrição alimentar. E aí eu falei assim, caramba, essas pessoas estão muito além carentes, do que você imaginava. muito né? além do que ensinar uma receita. Aí eu falei assim, então vamos fazer um curso. E eu comecei o curso, que foi o curso Bossa, né? Foi o curso que a gente lançou com 5 receitas, que eram as minhas receitas de sucesso das lojas. Então eu ensinei 5 receitas. Hoje o curso tem 60 receitas. Uau! Entre doces, bolos, né? Fora os outros vários cursos que a gente tem de pizza, de pão, de bolos veganos, de bolos de festa, confeitados. Tudo isso, gente, sem glúten, sem leite e sem açúcar. Então, a gente começa a perceber, né, como você falou na introdução, que emagrecer ou ter um hábito alimentar mais saudável vai muito além do que você come ali, né? É de um estilo de vida que você tem, né? Não adianta você falar assim, eu só como comida saudável, mas você está fumando, você está sedentário, né? Então, acho que é uma coisa... Ruminando pensamentos negativos. Ruminando pensamentos negativos, exatamente, porque o nosso cérebro, né, rege o nosso corpo inteiro. Então, se a gente não tiver um estilo de vida um pouco mais saudável, e não é fazer milagre, não. A gente não está fazendo apologia para você ser zen e que você vai meditar todo dia. Gente, eu adoro meditar, mas não dá para ser todo dia, eu não consigo. Às vezes eu não tenho tempo, né? Então, eu digo que a vida é uma questão de equilíbrio.
E aí você pode viver feliz, você pode enfiar o pé na jaca um dia, você pode... Não, hoje eu vou focar numa alimentação mais saudável, porque você precisa entender que a vida é um equilíbrio em tudo. Emocionalmente, na alimentação, no exercício físico, tudo que você faz com exagero, né, a gente tem que achar, será que vai ser bom o exagero? Tudo que é exagerado, né? Tudo que é muito e que é pouco... Que é pouco. Os dois extremos, né? Sempre vão trazer problema. É difícil ser equilibrado? Claro que é difícil. É mais no dia louco que a gente vive, né? A vida louca que a gente vive. É difícil, mas se a gente não fizer pela gente, né? Não é o outro que vai fazer. Tem um questionamento que eu trago muito nas lives que eu falo para as minhas alunas, se não eu, quem? Se não eu, quem? E eu digo para as minhas alunas também, você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Né? Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Não adianta assim, você tem um marido, ele não vai mudar a sua vida, você vai mudar, porque você precisa dar o primeiro passo. E às vezes esse primeiro passo é difícil, eu reconheço isso, mas você precisa querer, você precisa entender que isso vai ser bom para você. Né? Então, se você não desejar uma coisa boa, se você não jogar para o universo, gente, olha, eu preciso isso que eu quero, não adianta você fazer novena, você fazer promessa, às vezes funciona, mas assim, né? Você precisa dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo... Precisa ir atrás, né? Você precisa ir Vai fazer a novena, a oração, mas precisa ter um movimento para aquilo ali chegar até você. Né? E aí, às vezes, a pessoa assim, eu tenho um sonho. Tá, aí você vai falar assim, eu tenho um sonho, mas o que eu faço para esse sonho ser realizado? Né? Eu digo que ficar na zona de conforto é o maior inimigo da realização de um sonho. Né? Porque para você realizar um sonho, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair daquela coisa que é gostosinha. Mas o gostosinho, a sua zona de conforto, não vai te levar onde você quer. Eu costumo falar que tudo que é confortável para o cérebro não traz para a gente realizações. Então, é muito confortável ficar sentado no sofá comendo. É muito confortável não ir para o trabalho. Mas, se a gente buscar sempre o conforto, a gente vai ficar gordo, porque a gente vai comer o dia inteiro, e todo mundo pobre. Sem se relacionar, porque a gente não vai aprender a lidar com pessoas. Então, essa zona de conforto, ela é confortável para o cérebro, mas não para a nossa vida. Sim. Não para as nossas conquistas. E tem que tomar cuidado para o cérebro não te sabotar, né? Porque a gente inteiro. É o nosso próprio sabotador, né? O tempo inteiro, a nossa mente. Eu costumo usar no meu curso, a gente cria uma figura para essa mente, né? Que é como se fosse aquele anjinho diabinho, então a gente chama o diabinho de Cruella. Que é aquela vozinha que a gente chama de voz da mente gorda, que fica só hoje, um pedacinho pode, amanhã você volta. Já saiu da dieta mesmo, então você come. E ter a opção de comer doces saudáveis faz com que a gente consiga estabelecer novos comportamentos sem o sofrimento. Porque as pessoas acreditam que para emagrecer tem que parar de comer tudo. Cortam tudo. E você não vai conseguir manter uma vida cortando tudo. Não vai. As pessoas querem emagrecer e não vão mais em festas. E depois que fica magro, ela vai o resto da vida ficar sem festa? Então, é aprender a se relacionar com o alimento. Então, ter a oportunidade de ter acesso a doces saudáveis que vão fazer com que você não precise abandonar para sempre aquele paladar. Consiga continuar comendo doce que todo mundo gosta. O doce tem a memória afetiva, né? O bolinho da vovó, a gente... bolo, né? Bolo é uma coisa que está presente em todas as comemorações, em todas as eventos, famílias, né? O rico, o pobre... Todo mundo vai comer bolo na vida. Sempre vai ter aquilo ali. E traz uma memória afetiva. Quando você falou da pessoa que comeu o bolo e que chorou com 18 anos, na hora eu pensei, ela certamente se conectou a um momento da vida dela que ela queria muito voltar a viver, ter esse sentimento, e é muito comum, né? Por exemplo, tem essas lojas de bolo que você, no mercado, que às vezes você passa e sente o cheiro, e aquele cheiro te leva lá naquele domingo na casa da avó, que tinha os primos correndo e brincando. Então, não é nem vontade de comer o bolo, é a vontade de viver aquele sentimento, aquele momento, reviver aquilo. Então, ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que trouxe para 15 mil pessoas, ou seja, a sua receita... Eu fico até arrepiada com isso, porque eu trabalho vendendo curso também, então eu tenho noção desse impacto. Então, a sua receita está chegando em lugares que nunca chegaria se você não fizesse isso. Nunca chegaria. A gente fala de 15 mil alunos e você imagina que, assim, cada aluna, né? É claro que a maioria das minhas alunas, elas são empreendedoras, então elas vendem bolo. Então, quanto você multiplica? Conseguem multiplicar, né? Eu falo que a gente tem um exército de confeiteiras saudáveis que vão levar saúde e realização para as pessoas. A possibilidade de comer um doce, uma senhora que tem diabetes e não pode comer um bolo, sabe, no próprio aniversário, uma criança, a PLV, né, a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode comer um bolo, ela pode comer um doce no aniversário dela, né? E uma outra coisa, puxando o gancho que você falou,
Eu tenho algumas pessoas que perguntam assim, mas em live, né? Porque as alunas já me conhecem um pouquinho mais, falam assim, mas esse bolo engorda? Aí eu falo, gente, olha só, vamos começar, vamos pontuar aqui. Tudo na vida engorda. Tudo engorda. Se você comer abóbora demais, você engorda. Se você comer chocolate demais, você engorda. Só que bolo não é uma refeição. Bolo é um agrado no coração, é aquela sobremesa, é um momento que você vai escolher comer um doce ou um bolo, né? Então, assim, se você comer metade de um bolo, claro que vai te engordar. Se você comer uma fatia fina de um bolo para dar aquele aconchego, vou matar minha vontade, é isso. Gente, isso não vai alterar a sua dieta. É claro, se você tem uma restrição alimentar, que você não pode comer um alimento, é uma coisa, né? Agora, se é uma questão de emagrecimento, de estilo de vida, gente, vamos ser, sabe, mais condescendentes com as suas vontades, com os seus desejos, dentro de um equilíbrio. E aí você não precisa deixar de comer o bolo, né? Às vezes fala assim, tem quem tem diabetes. Esse bolo tem tâmara e tâmara pode levar a minha glicose. Gente, mas assim, a quantidade de tâmara é o bolo inteiro, não é uma fatia pequenininha do bolo. Então, assim, o que você fez de exercício hoje? O que você comeu na refeição, no café da manhã, no almoço? Será que te permite comer uma fatia de bolo à noite? Não, hoje eu já comi um monte de tranqueira, então vamos deixar o bolo para amanhã e aí eu já vou comer uma coisa mais equilibrada? É isso. É um contexto alimentar, né? É um contexto alimentar e é um hábito de vida mesmo, sabe? A gente sabe que a gente está cada vez ficando mais velho, né? E eu acredito que 80%, né? Eu acredito não, tem em pesquisas, que 80% do sucesso de uma boa saúde dos últimos 10 anos da sua vida é o seu hábito de vida, que é um tripé de alimentação, de exercício físico e de sono. Então, se você tiver esse tripé, né, e cabeça, que rege tudo isso. Então, se você tiver isso e você conseguir, desde já, não é quando você tem já 80, 70 anos, desde já, né? Eu tô com 52. Então, assim, se eu conseguir pensar, desde já, até agora eu não fiz nada, começa agora. Vamos ter uma visão, né? A gente vai viver muito mais tempo, se Deus quiser. Então, o que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável e mais gostosa de se viver, né? Com 70, 80, 90 anos. Vamos pensar nessa... Uma vida funcional, né? Uma vida funcional, para não dar trabalho para ninguém, para a gente não estar sobrevivendo, né? Então, esse equilíbrio... Então, vamos cuidar da gente. Eu acho que a gente tem que cuidar da gente. Com certeza, com certeza. Muitas pessoas ainda não entendem o que realmente é glúten e lactose. Açúcar, todo mundo sabe o que é. E por que ele pode ser prejudicial para algumas pessoas. Por isso eu pedi para que a nutricionista Maíra Torres explicasse para a gente em um vídeo rápido um pouco sobre isso. Pode botar na tela, por favor, produção. Hoje em dia se fala muito, né, de inflamação do organismo por conta de glúten, açúcar e lactose, e isso não é uma besteira. Então, algumas pessoas têm doenças relacionadas a isso, como é o caso do celíaco, por exemplo, que não pode comer o glúten, mas várias pessoas têm sensibilidade. No caso do glúten, por exemplo, ele causa uma resposta imune ao nosso organismo e causa uma inflamação, principalmente intestinal, que dá cansaço, desconforto, entre outros sintomas. No caso do açúcar, é mais conhecido, ele causa uma desregulação no nosso organismo e causa várias doenças metabólicas, como resistência à insulina, diabetes, obesidade. E no caso da lactose, que é o açúcar do leite, é o carboidrato do leite, algumas pessoas têm sensibilidades e outras têm intolerância mesmo, que aí causa obrigatoriamente diarreia, porque causa uma fermentação no nosso intestino exatamente por conta da inflamação. Você gostaria de incluir alguma coisa além do que ela falou? Eu acho que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? A gente tem super falando isso. Além do açúcar, do glúten e do leite, que são, para mim, os maiores vilões, sim. Claro, gente, não é assim para chegar e retirar esses alimentos da sua alimentação, porque, como eu falei antes, tudo que a gente retira, tudo que é exagerado, não é legal, né? A gente tem que ter um equilíbrio, a não ser que você tenha uma restrição. Existem outros, né, alimentos, como os alimentos ultraprocessados, que precisam, de fato, ser banidos da nossa alimentação, porque não são alimentos de verdade. Então, eu acho que, além do glúten, do leite, do açúcar, os ultraprocessados são alimentos que nem deveriam existir na minha concepção, né, como um alimento, porque não é um alimento. Então,
As pessoas normalmente têm um preconceito dizendo que se alimentar de forma saudável é caro, é difícil. E eu desafio aqui quem está assistindo a gente, vai no mercado, vai num hortifruti, faz um mercado baseado em frutas, legumes da estação, que são mais baratas, mais gostosas, frutas, legumes, hortaliças, carne de frango, né? Pode ser uma sardinha que é rica em ômega 3, né? Que tem vários benefícios. Ver a diferença de você comprar um monte de tranqueira, que eu chamo de tranqueira, ultraprocessados, né? O tanto que você vai economizar de remédios, de suplementos. Gente, vamos viver uma vida com uma alimentação de verdade, com alimento de verdade. Então, eu acho que se a gente fizer o simples, o básico, já é um salto gigantesco, né? Para que a gente precisa tomar aqueles achocolatados? Gente, que não tem chocolate. Aprendam, por favor, leiam as listas, né, de ingredientes, dos rótulos dos alimentos. Isso aí já é uma libertação. Então, assim, tem coisas que vocês não precisam comer, né? Aí você vai para o pão de forma branco, aí você vai comparar com pão que você pode fazer em casa de uma forma super simples, né? Até aquele pãozinho de frigideira. Faz a sua própria comida. Renata, não tenho tempo. Organiza durante o fim de semana, deixa congelado alguma coisa. Dá para fazer, gente. Se a gente quiser, a gente consegue fazer. Eu costumo falar que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Pronto, é isso. E quando falam, né, para mim também falam, porque, Carol, se alimentar saudável é caro. Eu falo, olha só, você compra uma pizza, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, hoje uma pizza, sei lá, família, R$150. R$150, você vai no Hortifruti, e que aqui no Rio de Janeiro já falam que é mais caro, mas o quilo do peito de frango está R$22. 1 quilo de peito de frango você come por quanto tempo? A pizza você come em 1 horinha ali, nem 1 hora. 20 minutos acabou a pizza para a família. Você compra 1 quilo de peito de frango, R$22 o quilo. Você vai na feira, no final da feira, na xepa, tá tudo muito mais barato. Você compra brócolis, você compra legumes, compra verdura. O arroz, o feijão, que hoje em dia é demonizado, mas todo mundo sabe que ele traz complemento à alimentação. Então, essa ideia de que comer saudável é caro, para muitas pessoas é muito mais do que muito mais uma desculpa do que uma realidade. Eu também falo que a pessoa que está muito acima do peso, eu não estou falando de aquela pessoa que está fora do que estabelece como padrão. A pessoa que está obesa. A pessoa que está obesa, ela tem que investir na obesidade. Ela vai gastar dinheiro comendo. Mas o tanto que ela não gasta de comida, de tranqueira, de coisa ruim. Exatamente. Né? Então, quando falar porque existe gordo que não tem dinheiro, não vai ser gordo. Ela come o quê, né? Não vai ser gordo, não vai ser gordo, não vai conseguir comprar comida. Entendeu? Então, existe essa ideia, mas é muito mais uma maneira de se enganar e se colocar na ideia do que eu não consigo emagrecer porque emagrecer é caro, do que, de fato, a realidade. Porque se ficar doente, se tiver que cuidar do que está comendo, ela vai ver que ela vai conseguir comprar. Não, e eu tenho o meu filho menor, né, que hoje tem 16 anos, ele vai na minha onda, ele come super bem e tal. E ele gosta de levar lanche para a escola. Agora nem tanto, que já está com 16, né? Mas a vida inteira ele levou. E ele adorava coisas que as pessoas falam assim, você manda isso para a escola. Ele adora batata doce. E ele adora ovo. Gente, eu cozinhava um ovo e botava uns pedaços de batata doce. Mas isso é lanche para criança. Gente, ele gosta de batata doce. Por que eu vou botar um bolinho industrializado? Por que eu vou botar um bolo, até meu mesmo, né? Porque, gente, são essas coisas bobas que você às vezes tem na geladeira. Bota uma frutinha. Tá tudo invertido hoje. As pessoas estão criticando quem se alimenta saudável. Estão parabenizando a pessoa que prefere um bolinho... Aquele bolinho, né? Não vou falar a marca aqui porque eu posso ser processada, criar uma confusão. Sabe aquele bolinho que você compra no mercado? Mas as pessoas criticam. Eu, alguns anos atrás, quando eu tenho 43, acho que quando eu fiz minha festa de 34 anos, se eu não me engano, eu fiz metade da festa fit, metade da festa fat. O nome era Fit Fat. Tanto que a decoração eu comprei essa... Foi no Mercado Livre, na época, ou alguma coisa assim. Era tipo uma almofadinha que tinha um desenho de uma melancia. E aí, a metade da decoração da mesa era só coisa fit. E aí, era bolo sem açúcar. Não lembro se era sem glúten, eu acho que não, mas sem açúcar era. E o lado de lá era o bolo da galera que queria comer açúcar. Porque, o que eu pensava na época? Eu quero, meu aniversário é meu, mas eu tenho meus convidados que não são fãs de um bolo sem açúcar.
e que algumas pessoas nem querem provar. Existe isso? Não quero nem provar. Eu quero bolo normal. Então, fazia festa Fit Fat. E era muito louco, porque as pessoas criticavam porque tinha comida fit. Falava assim, ai, Carolina, é só um dia. Eu falava, cara, mas se para mim tá gostoso, se para mim tá ok, por que eu vou comer o outro bolo? Então, as pessoas têm essa mania, né, de criticar, as pessoas querem fazer o certo. Porque são poucas pessoas, né? Dependendo do ambiente que a gente vive, às vezes só uma pessoa. E se alimentar saudável virou, sabe, é motivo para ser criticado. Diferente do se alimentar mal. Se alimentar mal, escolher as comidas, né, que a gente sabe que fazem mal metabolicamente, é o aceitável hoje em dia. Eu acho que depois da pandemia, eu acho que até as pessoas começaram a prestar um pouquinho mais atenção, né? Eu acho que os consumidores, eles estão mais ligados no bem-estar, na saúde, na alimentação, né? Não é à toa que o mercado de alimentação saudável está crescendo 8% ao ano, né? Uau! E estima-se que é muita coisa, né? A gente parece que 8 é pouco, mas é muita coisa. Estima-se que até 2023... esse mercado da alimentação saudável, globalmente, a gente não está falando do Brasil, globalmente, vai atingir níveis de mais de $1 trilhão. Né? Então, quer dizer, é um mercado que está crescendo demais. É um dos motivos também que eu comecei a investir nisso, porque eu vi que tem um buraco, né? Que tinha um buraco, e as pessoas estão se interessando mais, mas ainda tem o preconceito do que tudo que é saudável é ruim, principalmente bolo ruim, seco, sem gosto e tal, né? Agora, hoje em dia, existem, com a tecnologia, enfim, com o desenvolvimento, a gente consegue, por exemplo, ter adoçantes com nenhum retrogosto de adoçante que a gente tinha antigamente, né? A gente tem adoçantes que caramelizam, a gente consegue fazer bolos e doces que no paladar você não consegue dizer que é sem glúten, que é sem açúcar, que é sem leite. Então, quando você oferece, né, e quando a gente faz aquela coisa da inclusão, de colocar um bolo, por exemplo, a minha mãe e o meu padrasto vão fazer 80 anos agora, vai ter um festão agora, né? Então, eu vou fazer o bolo deles sem glúten e sem leite, tá? Sem glúten e sem leite. Eu tenho certeza, é porque sabem que eu vou fazer. Mas, assim, as pessoas vão provar e vão falar, não dá para perceber. E, de fato, não dão. E as minhas alunas falam, todo mundo fala, mas nem acredito que é sem leite, sem açúcar e sem... Então, assim, a gente consegue hoje, sim, fazer coisas muito gostosas. E saudáveis. E super saudáveis, né? Então, assim, a gente sabe que tem o preconceito, então, às vezes, eu até falo, não conta não que é saudável. Porque só o rótulo saudável vem, saudável é ruim. E não é. Né? E assim mesmo. Que hoje, graças a Deus, não é. A gente consegue não fazer desse jeito. Algumas pessoas acham que fazer bolo saudável, por exemplo, é só trocar farinha de trigo por uma farinha de amêndoa, né? Tirar o açúcar e colocar adoçante. Ou então tirar o leite de vaca e colocar um leite de, sei lá, de amêndoa, um leite de aveia. E que consumindo seus conteúdos, eu vi que não é nada disso. Eu vi que tem que ter uma quantidade certa, que você começou com tentativa e erro. Me conta um pouquinho, como é que foi esse início? Como é que você foi descobrindo as substituições corretas e como que você conseguiu desenvolver essa metodologia? Então, eu tenho uma ordem, né, de substituição. A gente substituiu a farinha de trigo, substituiu o leite animal e substituiu o açúcar. Eu digo que quando eu pego uma receita tradicional, eu começo substituindo a farinha de trigo. Porque quando você substitui a farinha de trigo, que é uma única farinha, por um mix de farinhas, né? Porque a gente não existe nenhuma farinha que substitui, que tenha todas as características da farinha de trigo. Então, a gente tem que juntar algumas farinhas com características... não fazia ideia disso. Com características específicas. Então, assim, a gente tem na farinha de trigo, ela traz elasticidade, né? Aquele pão que é elástico, um bolo, né? Que aglutina todos os ingredientes. A gente tem o volume, a gente tem a umidade, enfim, tem aquelas... A gente tem que pegar, então, entender qual é a proposta do bolo, do doce, né? Então, eu sempre acabo provando o bolo tradicional e falo assim, como é que eu vou fazer isso de uma forma, usando o método Bossa? Então, eu preciso entender como é que é essa estrutura desse doce, desse bolo, e aí fico assim, essa farinha de amêndoa, ela vai trazer um pouco de gordura, a farinha de aveia, ela traz um pouco de elasticidade, de estrutura, a fécula de batata, o polvilho doce aglutina tudo, a linhaça traz um teor de fibra que também vira um gelzinho. Então, a gente vai conseguindo, com o conhecimento das farinhas, entender qual é a função de cada farinha,
juntar e colocar a proporção das farinhas para falar, esse bolo vai ter essa textura, esse sabor, e eu quero esse resultado. Então, eu digo que cada bolo tem um sabor único. Eu não posso pegar, eu não acredito, né? E falar assim, você vai pegar a farinha de trigo e vai substituir por, sei lá, 100 gramas de farinha de arroz, 80 de fécula de batata, 30 de polvilho e 10 de linhaça, para todos os bolos. O bolo vai sair? Vai. Vai ser um bolo estilo método Bossa? Não vai. Vai ser um bolo de excelência? Não vai. Vai ficar tudo igual? Vai ficar tudo igual. E, às vezes, não vai ficar legal. Então, assim, eu brinco com as minhas alunas e falei assim, gente, olha só, para ensinar bolo a qualquer custo, não adianta, não. O bolo que eu vou ensinar tem que dar certo e tem que ser bom. Então, eu ensino cada detalhe para elas, sabe? Porque eu quero que o bolo delas saia bom e que todo mundo reconheça isso. Então, essa substituição, como foi para mim, né, que você perguntou, foi na tentativa e erro. Eu errei muito, eu perdi muito ingrediente, eu tive que aprender muito, estudar muito. Eu comecei muito autodidata, depois eu comecei a fazer alguns cursos de técnicas de confeitaria, que nem eram de saudáveis, mas eu precisava de técnicas também, né? Muito estudo e muita prática. Né? Na gastronomia, na culinária, na confeitaria, eu digo que a confeitaria é a arte da precisão. De tudo na gastronomia, a confeitaria é precisão. Então, assim, não adianta você falar assim, eu vou botar 50 gramas a mais. Tudo é pesado, tudo direitinho, porque eu preciso que dê certo. Né? Então, assim, muito erro, muito gasto. Então, hoje, eu passo as receitas. Você não teve uma Renata na sua vida que falou, olha, segue, eu falo muito isso, segue isso daqui. Hoje você consegue fazer com que as pessoas economizem dinheiro, porque o que você investiu para fazer diversos cursos e criar o método Bossa, elas vão precisar fazer. Vai economizar o dinheiro de tudo que ela vai perder por tentativa e erro. E vai perder o tempo de começar a conseguir ou cozinhar em casa para melhorar a saúde ou vender isso, né? Exatamente. Todo esse perrengue, toda essa dificuldade, né? E essa vontade de desistir, eu passei. Então, eu falo para as minhas alunas, vocês não precisam passar por isso. Estou entregando tudo bonitinho para vocês, é só vocês seguirem o método. Se vocês seguirem o método, não tem erro. E elas falam, Renata, eu faço tudo direitinho e dá certo. Aí, às vezes, assim, deu um negócio errado. Eu falo, é a temperatura do forno. E não sei o quê. Eu fiz errado. Eu falei, então faça que vai dar certo. E assim acontece. Então, assim, eu digo que eu estou aqui para ajudar, né? Eu sou um veículo facilitador para ela, né? Desde que elas usam o método Bossa. Aí vai dar certinho, aí não tem erro. E quando você começou lá naquela... como é que é o nome? Não é tábua, não? No tabuleiro. No tabuleiro. No tabuleiro lá... No primeiro, que depois pegou as embalagens, você imaginava que fosse chegar tão longe, com 15 mil alunas, com o instituto, com mais de 10 cursos, como você falou? Você imaginava isso? Eu nunca imaginei. Quando eu era do turismo, eu falava assim, eu faço do turismo, eu não sei o que eu faria se não fosse o turismo. Hoje eu falo, eu não sei o que eu faria se eu não fosse confeiteira, se eu não ensinasse para as pessoas, né? E eu digo que hoje... com 10 anos, né, de confeitaria, né, eu digo que a minha vida não é uma vida de quem ensina receitas. É uma vida de quem transforma a vida de pessoas em vários aspectos, né? Não só financeiramente, porque elas aprendem uma atividade, né, que é vender, eu ensino sobre empreendedorismo e tal, mas em realização pessoal. Então, eu tenho alunas que falam, saí da depressão fazendo bolo, eu perdi um filho e eu estava no buraco, e aí os bolos fizeram com que eu visse a vida de uma maneira mais alegre. Hoje eu sou reconhecida porque eu faço bolos, o meu marido não acreditava em mim, e hoje eu tenho uma atividade. Então, as pessoas vêm a mim agradecer essa transformação. E essa transformação, e quando eu falo com o fundo do meu coração, com cada célula do meu corpo, eu falo que eu gosto de transformar a vida dessas pessoas, é isso que me faz acordar com um brilho nos olhos e falar assim, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas, sabe? É claro que é o meu ganha-pão, é claro que eu vivo da venda dos meus cursos, né? Não é segredo para ninguém, mas eu faço isso com muito amor. E quanto mais pessoas puderem aprender o método Bossa e levar saúde para as pessoas, eu fico feliz. Muito incrível. Renata, aqui no nosso podcast nós temos um quadro chamado Fofoquinha de Rua.
onde a gente entrevista pessoas na rua para saber a opinião delas sobre o tema que a gente está trazendo aqui nesse podcast. Só que antes eu quero te entregar um presente. Presente da Carol Ferreira, obrigada. Acessórios. Oba, adoro que é a presentinho. nossa marca de semijóias aqui do Rio de Janeiro. É a nossa apoiadora. Ipanema, né? Tem Ipanema, Leblon, Barra Shopping, Downtown e Rio Sul. Aqui na tela a gente vai colocar o Instagram da marca. Vai lá, dá uma olhada, você vai enlouquecer com as peças lindas. Eu costumo falar que o acessório ele muda completamente o nosso look. Você pode comprar um brinco incrível, usar o brinco hoje e amanhã que ninguém vai reparar que é o mesmo brinco. Já a roupa você usou hoje, amanhã você marca, pode usar. né? Roupa marca. E o acessório, você coloca uma roupa básica. Gente, como é que você adivinhou que verde é a minha cor preferida? Mentira. Juro por Deus. Eu não fazia ideia. Verde é a minha cor preferida. Meu marido fala assim, você não vai comprar uma roupa verde de novo, né? Olha, então foi o universo. Ai, mesmo. amei, olha. Com Cristo simbolizando o Rio de Janeiro. Cristo, olha, bem cheio de bossa essa pulseirinha. Cheio de bossa. Cheio de bossa, adorei. Vou botar assim. Ai, amei, obrigada. Que bom, adorei. obrigada, que bom que você gostou. Então, olha, já tem copinho. Copinho pode ser magra. E agora, uma bijuzinha maravilhosa. Muito bom, muito bom. Então, gente, entra no perfil da loja Carol Ferreira, tem aqui na tela o Instagram, @CarolFerreiraDesign, e já separa suas escolhas para o final do ano. E você que chegou até aqui, não deixe de seguir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, comenta aqui o que você está achando desse bate-papo. Então, vamos nessa. Nosso quadro Fofoquinha de Rua, o Luiz, nosso repórter, foi às ruas do Rio de Janeiro perguntar para as pessoas a opinião delas sobre doces saudáveis. Vamos ver o que elas falaram. Queria saber se você sabe o que é glúten e por que algumas pessoas precisam evitar consumi-lo. O glúten ele é muito inflamatório, né, para as pessoas. Creio que é isso. Tem muito nas comidas que fazem mal. Eu acredito que o evitar seja por conta da alergia, né, que dá caso alguma reação. E o glúten, ele é um ingrediente, né? Eu não faço a mínima ideia, mas eu sei que tem algumas pessoas que são intolerantes, né, que faz mal e tudo mais, mas não sei, de verdade. Se você pudesse escolher entre consumir um brigadeiro tradicional, um doce tradicional, ou um brigadeiro ou um doce sem açúcar, sem lactose, sem glúten, qual você escolheria? Tradicional. Não sei nem se eu já experimentei sem glúten, sem açúcar, etc e tal. Não me recordo. Eu iria no tradicional, que eu já tô acostumada. Eu como sem glúten mesmo. Eu sou fitness. Treino, malho, como bem. Eu prefiro, pelo meu corpo. Eu já comi dos dois. Confesso que, assim, não entendo mais a diferença, mas tem aqueles que são zero, não tem glúten, não sei o quê. Mas acho que é brigadeiro, né? Brigadeiro é mais gostoso. Alguns alimentos como pães, massas, enfim, cerveja, bebida alcoólica, têm o glúten na sua composição. Entre esses alimentos ou outros que possam conter glúten, qual seria mais difícil cortar dessa dieta? O pão. Eu não bebo, então o pãozinho quente. Ai, que delícia. No café da manhã, com café. O pão, com certeza. Pão, com certeza pão. Como todo dia. Pão francês, de forma. Qualquer pão. Pão de Outback, qualquer pão eu tô comendo. O mais difícil seria a cerveja. O mais fácil seria qualquer outro. Se não sendo a cerveja, eu corto. E muito bom, porque ele perguntou para a menina da cerveja na mão, né? Você comeria o brigadeiro ou doce sem glúten? Ela já tá com glúten na mão ali, ela foi no brigadeiro, era óbvio. E aí, o que é mais difícil de largar? Tava no script da pergunta, ela, a cerveja. E as pessoas têm essa ideia, né? Quem não sabe ainda, como uma outra entrevistada falou, tem a ideia, até pedir para separar uma imagem aqui, que o doce saudável é aquela coisa feia e sem graça. É como se fosse isso daqui, ó. Como as pessoas pensam que é um bolo saudável. Sempre Até que esse tá bonitinho. Esse tá bonitinho. Sempre o bolinho de banana, né? Sempre o bolo de banana. Mas agora coloca aí na tela como que são os bolos saudáveis da Renata Iglesias. Olha a diferença. Isso é bolo de casamento. Eu vou falar para você que eu não imaginava, apesar de ter um conhecimento até superior de muita gente em relação à cozinha saudável, mas eu não imaginava, não sei te explicar, mas eu não imaginava na possibilidade de um bolo saudável numa mesa de casamento. A gente fala muito sobre inclusão também, né? E inclusão não é a gente ir numa festa e levar uma quentinha para quem tem uma restrição alimentar. A inclusão é a gente fazer com que todos possam comer o mesmo tipo de alimento. Esse casamento foi de um casal de amigos nossos, que inclusive eu dei de presente esse bolo, né? O presente foi o bolo de casamento. Tinham mais de 100 pessoas no casamento e eu vou dizer, todo mundo comeu bolo praticamente. Foi um bolo que foi comido, né? Porque tem bolo de casamento que às vezes que ninguém come.
todo mundo comeu o bolo. Algumas pessoas sabiam que tinha sido eu que tinha feito, pouca gente, mas a maioria não. Sobrou um pouquinho de bolo. E, gente, ninguém falou, esse bolo tá ruim, esse bolo tá assim. Não fazia ideia. Ninguém fazia ideia. Então, assim, gente, sabendo fazer é super possível. Fazer bolo de festa, fazer o pãozinho, que o pessoal não consegue ficar sem o pão. Gente, eu como pão, eu não como glúten, porque eu sou super intolerante ao glúten e ao leite também, infelizmente. Então, assim, é super possível de você fazer um pão sem ser nada mirabolante, sem glúten, né? E aí, é isso, o resultado é esse. Você tem bolos de festas Bonitos. lindos, você pode ter bolos caseiros lindos para você comer, né, um cafezinho, com um lanche, num café da manhã até, tudo muito equilibrado. Você tem doces, né? O meu Natal, por exemplo, ele tem panetone sem glúten, sem leite, pode ser sem açúcar. Ele tem a minha torta de Santiago, que é a minha marca mais forte, que é a marca registrada, que é uma torta que veio de uma receita do meu avô, que é espanhol, né? É uma torta típica de Santiago de Compostela, no norte da Espanha. Ela é basicamente de amêndoas, que eu faço ela é toda sem glúten, sem leite nenhum e sem açúcar. Então, assim, no meu Natal vai ter coisas muito deliciosas que a minha família, ninguém tem restrição alimentar, todo mundo come. Todo evento que eu vou, a gente tem confraternização. Eu sempre levo a torta de Santiago e todo mundo ama e ninguém fala. Essa torta é isso e aquilo. Não, ninguém come, porque eu também não fico dizendo. Sabe? Então, assim, é possível a gente fazer bolos muito gostosos e muito bonitos também. Né? É mousse de chocolate, é petit gâteau, é brownie, é cookie. Gente, é tudo. Dá pra gente fazer, sabendo como fazer, Sabendo o método Bossa direitinho, fica uma delícia. Fica uma delícia. Muito bom. Eu percebo que muitas pessoas, e até porque por trabalhar com emagrecimento, mas muitas pessoas associam os doces saudáveis só a emagrecimento. E eu falo isso porque toda vez que eu compro algum doce, eu posto alguma coisa, eu falo, isso é saudável? Você pode comer isso? Então, as pessoas têm essa ideia que é só emagrecimento. Só que os ingredientes da cozinha saudável, eles têm benefícios funcionais que vão muito além. E um trabalho que eu gosto muito de fazer com as pessoas que querem emagrecer é tirar delas essa ideia que as escolhas precisam ser só para emagrecimento e adequar as escolhas para ser o resto da vida. E para que eu consiga mudar um comportamento e sustentá-lo para o resto da vida, ele precisa ter um propósito. Eu preciso entender o porquê daquilo dali. Ninguém faz nada se não souber o porquê está fazendo. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, um pouco, para quem está assistindo aqui, sobre o que seriam alimentos funcionais. Eu peguei no seu Instagram, por exemplo, um exemplo de alimento funcional da cozinha saudável, é o psyllium. E eu vi lá você falando que ele melhora a textura do bolo, e ele é ótimo para a saciedade, aí vai para quem quer emagrecer, só que ele também é muito bom para controlar o colesterol, o controle do colesterol e da glicemia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo que a cozinha saudável, ela não tem que ser só vista para quem quer emagrecer, ou quem não pode comer o doce, mas também para quem está buscando alimentos que vão trazer benefícios para a saúde. Teria mais algum ali do psyllium que você possa falar para a gente? Sim, a gente usa muito a chia, por exemplo, né? Eu tenho um post meu que fala sobre a chia, do pudim de chia. A chia é uma sementinha muito pequenininha, que ela é antioxidante, né? Ela é muito, traz uma saciedade muito grande, porque quando a gente pega a chia, a gente hidrata a chia, você deixa lá uns minutinhos, ela incha e vira um gel. E esse gel, quando você come ele, não precisa ser em forma de gel, você pode colocar isso numa vitamina, você pode colocar isso num bolo, você pode colocar isso no ovo mexido, que é o que eu faço todo dia de manhã, num iogurte, numa granola. Ele cresce, ele é uma coisinha muito petitinha, parece coisinha de um alfinete, sabe? Uma bundinha de alfinete, cabecinha de alfinete. Ele incha e fica muito grande, e ele traz uma saciedade e é fibra. Então, você percebe que se você comer uma colherzinha de chia todo dia, é muito bom para a sua saúde. Então, você pode introduzir a chia, por exemplo, que é barata, é fácil de achar, em vários alimentos. Então, você põe, como eu falei, no iogurte por cima e dá uma crocância gostosa em cima de um sorvete, numa salada de fruta. Né? Você pode fazer, por exemplo, você pega um morango, amassa o morango, coloca uma chia, deixa descansando, vira uma geleia. Não precisa botar açúcar, não precisa botar nada. Então, assim, é só saber fazer, ter umas sacações que você consegue introduzir isso na sua vida e não é difícil.
Uma outra coisa que é interessantíssimo é a semente de girassol e a semente de abóbora. São 2 sementes que você pode colocar numa salada, que você pode bater num suco, não vai interferir em nada no sabor. Você pode colocar em cima do ovo mexido, você pode colocar num arroz. São sementes muito nutritivas que vão trazer muita saciedade, vão trazer muita fibra. E a fibra traz saciedade, é ótimo para o nosso intestino. E, gente, são escolhas pequenininhas, né? Que não precisa fazer, agora eu só tenho que comer, sei lá, alface com bardana, rúcula, inhame. Não! E pode ser tudo muito gostoso. Muito bom. Você que está assistindo sabia disso? Comenta aí pra mim. E tem alguma amiga sua que tá precisando conhecer Renata Iglesias? Manda pra ela esse vídeo. Ela precisa conhecer a cozinha saudável e desmistificar toda essa ideia que cozinha saudável, doce saudável é ruim, porque não é. Aqui no Pode Ser Magra, nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam que ser magro está muito além da balança. Está na forma como nos relacionamos com o mundo, com a gente mesmo e com os nossos pensamentos. E que quando conseguimos equilibrar nossos pensamentos e emoções, nós mudamos a nossa relação com a comida. Diante disso, eu gostaria de saber se você tem algum ritual ou algum hábito, algum momento que você para equilibrar os seus pensamentos. Os pensamentos? Os pensamentos, aquilo que está na sua cabeça ali. Sim, sim. Eu gosto muito da meditação, eu gosto muito do silêncio. Então, eu tento, ou na hora de dormir, ou na hora de acordar, mesmo que seja uma meditação guiada, eu coloco o meu fone de ouvido e eu fico imóvel. E eu tento, pela respiração, e às vezes por uma meditação guiada, eu me acalmo e eu percebo que os pensamentos ficam muito mais claros, que às vezes eu tomo a dúvida e falo assim, por que caminho eu vou tomar? Ou eu tô numa semana muito pesada, eu tô com pensamentos muito mais negativos. Então me dá aquela acalmada, porque eu acho que quando você consegue entrar num silêncio, numa respiração, você consegue ver o que tem dentro de você, né? Porque é muito estímulo. A gente está numa vida muito, muito estimulante, onde você consegue ver uma série na televisão, vendo o seu celular, o filho fala com você, você pensa o que você tem que pagar de conta, o que a empregada vem amanhã que você tem que fazer o mercado, e aí a bainha da calça que você vai viajar. Gente, é a vida da gente, é uma loucura. O exame que você tem que fazer. Eu estou falando disso, de coisas que eu tenho pensado essa última semana, entendeu? Que eu acho que não é diferente da vida de todo mundo. Não, nem um pouco. Então, eu acho que quando você começa a olhar um pouquinho mais para dentro, você consegue organizar um pouco mais os seus pensamentos e organizar também o que é prioridade na sua vida. Né? Porque se você não priorizar determinadas coisas, o tempo vai passando e está passando tudo muito rápido. Você vai ver, você não cuidou da sua saúde, você não prestou atenção no que você come, né? Aquela coisa de você comer um pote de sorvete no pote, ao invés de você botar numa cumbuquinha e falar assim, eu vou comer essa quantidade, né? Você não comer vendo televisão, que é aquela coisa que eu me lembro que a minha mãe falava desde pequenininha. É verdade. Essas coisas, gente, de você ter atenção plena no que você está fazendo. Vamos parar, vamos conversar com uma pessoa olhando no olho da outra pessoa, né? E não é olhando para um canto, tá isso... Gente, então é isso, você, sabe, tentar prestar atenção na sua vida mesmo, no que está acontecendo aqui agora. Vamos curtir, não estou aqui conversando com você pensando que horas que eu vou chegar porque eu tenho médico mais tarde. Não, vamos conversar, eu acho que a gente consegue viver melhor assim, sabe? Então, essa coisa do pensar e de olhar para dentro, para mim, faz toda a diferença nesse turbilhão que é a vida da gente. Muito bom. Renata, foi um prazer estar aqui com você, foi um papo delicioso te receber aqui no Pode Ser Magra. Deixa aqui seus contatos, onde que elas podem te encontrar. Gente, Renata não tem curso só para profissionais, mas também para quem quer cozinhar, porque a gente estava falando sobre a questão da saúde. As pessoas podem querer comprar o curso da Renata para cozinhar para a própria família. Então, compartilha com elas como que elas te acham, onde elas te encontram. Então, no Instagram, no @Renata Iglesias, deve estar escrito aqui. A gente vai colocar aqui na tela. @Renata Iglesias. Tem o meu canal do YouTube também, que é Renata Iglesias. Tem Facebook, tem também um perfil no Instagram do Instituto Bossa, que é um instituto que a gente fundou o ano passado, né? Que a gente não tem só eu de professora, tem uma outra professora de panificação e pizza também, e a gente está querendo trazer pessoas mais da alimentação e do mundo saudável, né? Do bem-estar. Então, a gente fundou o Instituto Bossa. Então, assim, Instagram,
Tudo Renata Iglesias, gente. @Renata Iglesias, Instagram, Facebook, tudo Renata Iglesias. A gente está super disponível para receber todo mundo, inclusive quem está começando do zero. Para você que não sabe fazer nenhum bolo tradicional, nunca fez nada, gente, eu ensino passo a passo. Tem gente que não sabia, falou assim, meu bolo sempre solava. Eu ensino tudo direitinho. Então, assim, é para quem já é confeiteiro, é para quem está começando do zero. Você falou que tem cursos que tem, tipo, 5 receitas. Não precisa nem comprar um curso com 60 receitas. Não precisa comprar a formação, que a gente tem uma formação, que é a formação confeiteira bossa, que é para quem realmente quer viver da confeitaria, que tem certificado do MEC, né, essa coisa toda. Mas eu tenho cursos menorzinhos, que a gente chama de cursos pocket, né, cursos menores, assim, com poucas receitas, mais acessíveis por um preço mais barato. É só acompanhar nos stories, nas postagens no Instagram, que está sempre, entrar nos grupinhos de WhatsApp, que a gente está sempre divulgando e todo mundo é super bem-vindo. Quem tem restrição alimentar, quem não tem, quem quer começar, né, ter esse primeiro contato, entender um pouquinho mais sobre as farinhas, sobre os adoçantes, sobre como substituir o leite, açúcar, enfim, tudo isso é super bem-vindo. Ai, que ótimo. Então, para fechar, eu quero lembrar você aí do lado que emagrecimento começa na sua mente. Não é sobre seguir uma dieta perfeita e nem sobre ter uma força de vontade inabalável, mas sim sobre ativar sua mente magra e que ela te ajude a fazer escolhas conscientes e a dizer não sem culpa e a entender que cada pequeno passo te aproxima do que você realmente deseja. Vamos deixar para lá o tudo ou nada. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Compartilha comigo, como eu falei. E a gente se vê na próxima semana. Lembrando que toda segunda-feira, ao meio-dia, tem um episódio novo aqui no canal. Muito obrigada e um beijo!